E aí, eu sou o Bjorn, esse é o meu podcast. Mais uma vez, eu não sei se esse podcast é o primeiro ou o segundo episódio, mas eu acho que esse aqui é o segundo. Mas vamos tratar ele como primeiro, porque vai ser o piloto. Esse podcast aqui é só intuito de eu falar as bobagens que eu já falo com meus amigos, mas de uma forma mais séria, né? O segundo episódio que eu gravei foi com meu amigo, já tá pronto. E a gente fez meio que um audiobook do livro dele, lendo as poesias e comentando sobre. Nada melhor do que estar na presença do próprio autor para entender mais sobre o livro. Enfim, são 5h12 da tarde. Se você me acompanha por meia hora, faz alguma coisa, sei lá, come alguma coisa aí, pega alguma coisa pra você comer, não assiste uma série porque você vai estar me ouvindo, né? Mas enfim, espero ser uma ótima companhia. Só pra lembrar que eu tô no Yugo. Esse jogo tá disponível na Steam, se você quiser se adquirir. Se eu não me engano vai ter uma base de R$10. Então fiquem à vontade, é um joguinho bem massa, onde você pode tanto dirigir o carro quanto deixar no automático enquanto você ouve uma música e escuta uns passarinhos cantando. Enfim, o assunto de hoje é como é difícil gostar verdadeiramente de alguém na nossa realidade, né? Hoje em dia é muito difícil você gostar de alguém, querer que essa pessoa saiba que você gosta dela. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Muitas das vezes você é encarado até como carente por dar o mínimo de atenção. Alguns pontos que eu queria falar, né? A minha dicção é ruim, tá? Já acostuma com isso. Não vou bancar de inteligentão e ficar regravando. Vou gravar só uma vez só pra ser o mais verdadeiro possível. Mas enfim, eu tô conversando com uma garota e eu gosto dela, sabe? Eu gosto muito dela. Tipo, eu falo que eu gosto dela porque é algo que tá crescendo, sabe? É algo que dá aquela vontade de dizer, sabe? Aquela vontade de viver alguma coisa. Deixa eu só mudar a música. Quero uma musiquinha mais de boa. Enfim, vamos lá. Eu tô conversando com essa garota e é um sentimento que cresce, sabe? Um sentimento que tá crescendo e eu queria que ela soubesse disso. E eu falei isso pra ela, sabe? Fiz uma cartinha, porque eu sou romântico, sabe? Eu acho que eu tenho muito aquele sangue antigo de gostar de uma pessoa e fazer loucuras, né, de amor. Eu faria muito fácil. Eu conheci várias histórias de várias pessoas e quando eu conversava, e um casal me disse que o marido, né, o rapaz, seguiu o ônibus onde a esposa dele tava, que não era esposa na época, mas seguiu o ônibus porque queria falar com ela. Cara, eu fico muito nessa, sabe? Tipo, ninguém faz nada hoje em dia, todo mundo fica esperando e realmente quando aparece uma oportunidade eles abraçam. E às vezes nem parece ser tão legal assim os romances de hoje em dia. Muitas das vezes é só um cara que procura alguém pra não morrer sozinho, né? Isso é bem triste. Eu tenho algumas histórias pra contar enquanto a gente vai no nosso assunto principal, mas enfim. Como eu disse, eu tô gostando de uma garota e ela sabe que eu gosto dela, sabe? Não sei nem se ela vai estar vendo isso. O que vai ser bem vergonhoso se ela estiver vendo, porque eu, ao contrário do que muitos pensam, eu sou bem tímido. Eu não sei como explicar, mas é algo que tá crescendo, sabe? Porque eu vejo nela muita coisa que eu queria que a minha companheira, né, o meu romance, tivesse, né? Ela é uma pessoa que fala bastante, é esquisita e doidinha que nem eu. E aí ela me tira bastante risadas, a gente ri junto. Ela ri das minhas piadas, sabe? As minhas piadas são bem precárias, assim. Mas eu gosto. E assim, ela fala muito e eu gosto de ouvir ela falando, sabe? Da mesma forma que eu também falo muito e ela, às vezes, eu não sei se ela me atura ou se ela acha chato, mas ela me ouve, de alguma forma. E ela fala do jeitinho dela, sabe? Ela fala do jeito que dá na telha, como se ela não tivesse... Quer dizer, às vezes eu acho que ela deixa de falar algumas coisas porque tá falando comigo, mas na maioria da parte ela fala de um jeito que eu vejo que não é uma conversa fútil, sabe? E fútil é algo que eu não queria ter com ela. E ela é linda, vocês não vão saber quem ela é, não sei, né, desenrolar da história, vocês me vejam com ela em algum momento de maldadas ou no meu feed. Enfim, ela é muito bonita, de verdade. Mas não é só bonita de aparência, sabe? Ela é bonita porque ela
é uma pessoa muito dedicada nas coisas que ela faz e eu gosto muito dessa parte. Ela também, de alguma forma, tenta me entender, sabe? Entender as paradas que eu falo, bem complexa, porque eu falo que não é muito difícil, sabe? Não é muito difícil conversar comigo, mas ao mesmo tempo, se você tem uma intimidade, eu vou começar a falar umas paradas que vem na minha mente e às vezes nem é tão... não faz tanto sentido na realidade, mas pra mim faz. E às vezes ouvir essas paradas que eu tô falando é realmente interessante. Eu não tô conseguindo achar a música certa, velho, mas eu vou botar esse aqui. Enfim. Esse aqui também não, né? Aí o seguinte, eu tô conversando com ela e assim, no começo foi meio difícil, sabe? Hoje em dia, falar com qualquer pessoa hoje em dia é difícil, porque tá todo mundo acostumado naquela rapidez de reels, de conteúdo rápido, que ninguém consegue manter uma conversa, sabe? Ninguém consegue falar alguma coisa interessante, ou ao menos ter uma conversa duradoura, sabe? Complexa. E eu só tenho amigos que são velhos. Quando eu falo velhos, é tipo 50 plus, porque são os únicos que deixam o celular de lado e conseguem falar, né? Não, meus amigos que aparecem aqui são meus amigos muito do coração, são muito especiais pra mim, mas eles também são bem legais. A gente compartilha o mesmo sentimento, apesar de estar jogando, mas são sentimentos que a gente compartilha. Mas meus amigos velhos, quer dizer, velhos não, clássicos, né? Meus amigos clássicos, eles são mais do dia a dia. A gente consegue conversar enquanto tá fazendo uma coisa ou quando tá tomando café. Enfim, voltando a garota. Não, pera, eu me confundo muito, tenho um TDAH. Enfim, eu tava falando da conversar com pessoa difícil. É muito difícil porque às vezes você vai falar com uma pessoa e ela espera que você tome total as rédeas da conversa, sabe? Você não tem direito de resposta, você tem que falar, tá ligado? Então é difícil você conversar com uma pessoa assim, porque você fala alguma coisa e a pessoa te responde: ah, tá, legal, haha, legal, kkk. Que diabos eu vou fazer com um kkk? Não tem como responder um kkk, sabe? E aí você puxa outro assunto, mas aí acaba que fica chato, sabe? Você sempre conversar de uma forma que você não consegue manter uma conversa. Se você é assim, por favor, espero que reveja como é que você se comporta, né, nessas situações, porque é muito chato você sempre conversar e ter que falar, sabe? Você sente aquele peso de que a conversa a qualquer momento vai acabar se você falar alguma coisa errada, né? E é muito chato. Vocês não sabem, é muito gostoso quando você tá falando com alguém sem se importar com o que você tá falando, sabe? Por exemplo, você vai fala qualquer coisa ou se não, fala, não sei o que lá. Aí a pessoa continua ou não sei o que lá, sabe? Então, é muito bom conversar assim. E é muito difícil conversar com as pessoas hoje porque tudo é muito rápido. Você vê um conteúdo em 10 minutos e 10 minutos já é um conteúdo gigante, sabe? Você é sempre devagar e com parte 2, parte 3 é horrível, né? E voltando sobre sentimentos, é muito difícil você compartilhar sentimentos e querer que as pessoas saibam dos seus sentimentos, porque muitas vezes você é considerado carente por fazer o mínimo. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito muito consciente da minha realidade. Eu sei que eu não preciso de um amor pra viver, sabe? Eu não preciso de um romance pra ser uma pessoa feliz, né? Não que o romance vai me deixar infeliz, pode ser que aconteça, mas necessariamente arrumar um romance pra mim não é uma prioridade, não é algo que eu corro atrás todos os dias quando eu acordo, arranjar uma garota e, enfim, não quero dizer que eu não saio procurando por aí, mas também não é ruim, né? Todo mundo gostaria de viver um romance. Eu gostaria de viver um romance, sabe? Tô tocando uma música árabe. Uma música árabe, do nada. Deixa eu ver. Essa aqui deve ser legal. E aí, enfim, você tá sempre lá, sempre é encarado como se fosse algo que você almeja, sabe? Não, aquele cara ali, você vai conversar com ele, vai querer casar com você só porque ele faz o mínimo. E de alguma forma, a partir de um certo momento, você fazer o mínimo de afeto pra pessoa se torna uma manipulação, o que é conhecido hoje em dia como love bomb, né? Você
se declarar pra uma pessoa é muito estranho, né? Você não pode necessariamente, né, acho que atualmente você não pode falar que gosta de uma pessoa, porque isso é love bomb, né? Você tá fazendo uma forma de manipulação. Por causa que alguns homens, alguns não, né? Vários homens fazem isso. Mas enfim, eu não faço parte desse grupo de homens que estão aí iludindo as mulheres. Tem 1,80 e os Lana Del Rey, tô brincando. Enfim, de alguma forma você demonstrar o mínimo, que antigamente era o mínimo, né? Eu conheço a história de um casal onde o marido, né, o rapaz, ele seguiu o ônibus que a esposa dele, que não era esposa na época, eles nem se conheciam direito, ele seguiu o ônibus dela até ela descer na parada pra falar com ela, sabe? E eu acho isso muito da hora, porque, cara, a vida ela é um sopro. Isso é bem clichê, né? Mas é muito a realidade. A vida ela é um sopro. Tem outra história também que uma conhecida minha, ela tava ficando com uma pessoa e esse cara gostava dela e pediu pra namorar com ela. E aí ela falou, puxa, eu vou pensar, porque ela não tava preparada. E ele queria muito, né? Então, beleza, ele aceitou o fato e continuou as coisas e que ele morreu, né? Depois de uma semana do pedido. E assim, não que ela estava errada em pensar ou como ela é errada da história, até porque a gente nunca sabe a realidade das pessoas, mas se você quer tanto uma coisa, vai atrás, pelo menos pra tentar, porque assim, a gente, quando quer algo, a gente se encontra num estágio que o não e não fazer nada é a mesma coisa. Já parou pra perceber que se você gosta de uma pessoa e não vai falar pra ela, é a mesma coisa que você tá levando um não, porque a sua vida vai continuar a mesma coisa. Você levando não e não fazendo nada, tá ligado? Você, eu gosto de uma menina, ela vai me dar um fora. Show de bola, você tem ela? Não tem. Vai lá falar com ela. Eu falei com ela, que ela disse, não quer. E você tinha ela? Não tem ela. Então o que mudou na sua vida? Então assim, eu acho que a gente tem que ser bem maduro nessa parte, sabe? Tipo assim, eu não gosto de viver pela metade, cara. Eu queria chegar e viver, sabe? Chegar e nessa minha passagem de vida, né? Que todo mundo fala passagem, é meio esquisito essa palavra. Mas no que eu tô vivendo, eu gostaria de viver a minha única vida, até porque é a única vida que eu tenho, né? Nesse momento. Então assim, cara, se você gosta de uma pessoa, o conselho que eu tenho pra você é fala com ela. Por mais que pareça ser loucura, mas tenta falar com ela, né? Também não vai dar uma de maluco e se declara pra sua professora de inglês, sendo que você tem 7 anos. Vai ser bonitinho, né? Mas não faz o contrário. Enfim. Eu falei pra ela que eu gosto dela, mas também não é aquela coisa que, meu Deus, eu vou casar com essa mulher. Talvez eu case, mas ela vai saber disso. Quer dizer, ela não sabe disso, mas talvez ela saiba. Enfim, aí eu falei que eu queria conhecer ela, sabe? Tipo, pra conhecer ela, saber se ela é realmente isso que eu tô vendo, que eu penso dela, sabe? Porque eu penso nela, eu penso bastante nela. E eu queria nada melhor do que você conhecer uma pessoa pra saber se você pode criar sentimentos a mais, né, pra essa pessoa. E aí, enfim, ela falou, beleza, a gente pode se conhecer. E ela foi me contando muitas coisas da história delas e da vida dela e tal. E ela sempre tinha um pé atrás comigo, né? Tem ainda um pé atrás, mas a gente tá evoluindo bastante. Que assim, toda mulher hoje em dia tem a mesma visão de um homem, né? Manipulador, porque hoje no século 21, 2025, amar é errado. Antigamente você viver com muitas garotas que era errado, né? Hoje em dia é o contrário. O normal é você não ser monogâmico, e monogamia é coisa do passado, né? Enfim, eu não acredito nisso, né? Eu acho que, na minha visão, eu gostaria muito de compartilhar a vida com uma pessoa só e que essa pessoa seja a minha pessoa, sabe? Não de uma forma egoísta, mas de uma forma que se encaixa comigo. Porque você olha ao seu redor e tá todo mundo vivendo a mesma vida, sabe? Todo mundo tem uma pessoa, que essa pessoa já teve outra pessoa e que não confia necessariamente nessa pessoa, mas tá porque é confortável, sabe? É horrível. Muitos homens hoje em dia casam ou se relacionam só pra ter um relacionamento, como se fosse algum tipo de attachment, como se fosse um tipo de vitória, sabe? De insígnia. Você tem um relacionamento, ok, se você não tem, você procura um. E parece que numa certa idade, se você não é casado, você não tá vivendo do jeito certo. É esquisito, né? Falar essas coisas. É meio triste, pra falar a verdade.
E aí o que acontece? Deixa eu me arrumar. Eu acho que as pessoas perderam, né, aquele grande sentimento do que realmente é gostar de uma pessoa ou amar uma pessoa, sabe? Eu não gosto de amar do jeito que todo mundo ama, sabe? Eu gosto de sentir o sentimento, sabe? Se você tem uma paixão, se você gosta de alguém que quer viver alguma coisa com essa pessoa, fala, porque realmente você não sabe o dia de amanhã, sabe? Você pode estar indo pro seu trabalho e você é atropelado, perde o movimento das pernas, enfim. É meio escroto falar isso, mas tudo pode acontecer. Já parar pra pensar que tudo pode acontecer? Eu tô gerando talvez uma crise de ansiedade em algumas pessoas agora, mas literalmente tudo, né? Ficam aí com a presença do meu cachorro latindo. Mas literalmente tudo pode acontecer de uma hora pra outra, sabe? Você pode se mudar do país, tanto como mudar a sua cidade, ou sei lá. Não dá pra mudar de muda ainda, né? Mas o Elon Musk vai estar fazendo isso possivelmente. Bebe água aí, ó. Fica aí sem beber água, seu rim aí trabalhando, tem maluco. Enfim. Então assim, cara, eu queria muito que a situação que eu tô com essa garota evolua, sabe? A gente se goste, né? Também ela não tá errada em não gostar de mim, né? A partir do momento que ela vai me conhecendo. Mas eu sou otimista, né? Assim, ela é muita da coisa que eu vejo que eu queria uma pessoa, sabe? Antigamente eu tinha uma visão do que era se relacionar e como era a minha mulher perfeita. E perfeita não, mas a mulher ideal pra mim, sabe? Não tô falando de mulher ideal que a mulher tem que ser, mas tipo, uma mulher que eu queria ter na minha vida, né? E ela é muito disso, sabe? Mesmo com as suas... Mesmo com as... Como é que eu posso falar? Eu esqueci a palavra. Mesmo com os costumes dela, sabe? Eu gosto disso, que ela é original, ela é autêntica, ela tem os costumes delas e não quer disfarçar, sabe? Hoje em dia hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo e eu acho muito errado você mudar só pra uma pessoa gostar de você. Cara, uma hora ou outra você vai ser você do jeito que você é verdadeiramente. E, cara, não vai dar certo, sabe? É muito melhor você se relacionar com uma pessoa que você vê que é verdadeira. Que você olha e sabe que aquela pessoa tem aquele costume e você gosta, sabe? Não é querer mudar os defeitos de uma pessoa, mas sim aceitar e amar cada detalhe, sabe? Assim, tá no meu livro inclusive que vai sair, se o amor é uma mentira, sabe? O amor que as pessoas hoje em dia acham certo, eu acho uma mentira. Porque amar é um sentimento de você precisar de uma pessoa mesmo quando você não precisa de uma pessoa, sabe? Pra mim isso é um amor. Por exemplo, eu sou completo e eu procuro uma pessoa completa também, sabe? Uma pessoa que já saiba o que ela quer, que é decidida e que mesmo que querendo na minha vida, ela não precisa de mim na minha vida. Porque da mesma forma, eu não preciso de uma pessoa na minha vida pra ser feliz. E é a necessidade de você precisar de uma pessoa mesmo sem precisar, sabe? É a necessidade de você querer alguém só pelo motivo que você quer amar ela. É até egoísta, né? Mas pra mim isso é tão verdadeiro. Porque você é completo e você quer uma pessoa que você não precisa, porque você já é completo, mas quer partilhar. Tem o egoísmo de querer essa pessoa. E pra mim isso é um sentimento único. E o que a gente mais vê é pessoas incompletas hoje em dia achando que irão se completar a partir do momento que estão com alguém, né? E assim, é meio esquisito isso, né, velho? Você acha que vai se completar compartilhando a vida com uma pessoa, mas é um erro. Muitas das vezes é um erro, né? Você vai viver com a pessoa e você vai se moldar a partir do seu relacionamento, não vai se moldar em você. E a gente só aprende errando, querendo ou não, sabe? Os erros são muito importantes. Você aprende a como ser amado quando você às vezes é machucado. É triste, mas é uma realidade, sabe? Da mesma forma que você aprende a amar quando você demonstra afeto, né? E eu acho que demonstrar hoje em dia que é a parte mais difícil pra todo mundo. Porque você é sempre julgado, né? Nossa, aquele cara ali tá apaixonado por aquela mulher. Nossa, que cara careta, velho. Que cara clichê. Mas na realidade todo mundo no fundo só queria viver isso, né?
E eu queria muito que todas as pessoas que estão me ouvindo agora, se você tá ouvindo isso e gosta de uma pessoa, ou se você não gosta de uma pessoa, mas tá com uma pessoa só perdendo tempo, seja verdadeiro, cara. E se encontre primeiro antes de querer gostar ou amar uma pessoa. Não vai sair por aí querendo ficar com alguém pra se completar, porque você só vai estar gastando seu tempo e desperdiçando o tempo da pessoa também, né? E, enfim, é muito difícil. Essa questão, falar de amor é um sentimento muito complexo, sabe? Porque amor é um sentimento que ultrapassa qualquer percepção que a gente tem de sentimento, sabe? Sentimentos, a gente consegue descrever muitos sentimentos, mas amor e saudade é dois sentimentos que ninguém explica, né? Então, eu falei, eu acho que de saudade no episódio com meu amigo, mas se eu não falei, eu vou falar outras oportunidades. Enfim, nosso episódio tá chegando ao fim, né? Eu acho que já era pra ter chegado. E chegou a mensagem, talvez, da menina. Chegou a mensagem dela. Enfim, eu vou falar aqui com ela e me desejem sorte. Vai ver, eu construo um relacionamento, né? Enfim, mais uma vez, esse aqui é o final do nosso primeiro podcast. Muito obrigado pra você que me acompanha até aqui e pra você que tá ficando estudando ou vai fazer alguma coisa depois daqui. Bons estudos, boa sorte no que você tá fazendo e até o próximo episódio. Eu sou o Bjorn e até mais.